marcando a volta do Senhor, calculando o tempo que Jesus poderia voltar. Pegaram, por exemplo, a organização do novo Estado de Israel em 1948, e Jesus disse que não passaria esta geração sem que tudo isso acontecesse. E uma geração na Bíblia tem em média 40 anos, e aí eles calcularam, bem, se uma geração não vai passar, e uma geração dura 40 anos, então 1948 mais 40 anos daria 1988. Né? Então, mas você tem que tirar 7 anos da grande tribulação. Então você teria 1981. Então Jesus estaria voltando em 81. Bem, se ele voltou, não sei. Se ele voltou, levou alguém, não sei se desapareceu, mas eu pelo menos não fui, nem você. Eu espero que nós possamos ir ao encontro dele, amém? Depois, quando o pessoal errou nessa história, disseram, não, o cálculo está errado, não é o ano de 1948 que é o cálculo para a gente saber a aproximação da volta de Jesus. É 1967, quando novamente Jerusalém passou a estar sob o governo dos judeus, em 1967. Então, se não passará uma geração, a geração tem 40 anos, então 1967 mais 40 daria 2007. Mas temos que tirar 7 anos da tribulação, então Jesus voltaria em 2000. E aí, o ano 2000 aconteceu, estamos já em 2014, né? Vivendo esse caos dos 7-1, né? Até hoje estou tentando me recuperar, anotar o número da placa do caminhão que passou por cima da gente, né? 7-1, não é brincadeira, nunca vou esquecer. Então, amados, e até agora ele não voltou. Caio Fábio disse uma coisa interessante, ele disse assim, se Jesus estiver de voltar hoje, e alguém marcar a volta, ele volta amanhã. Só para não dar à pessoa o direito de dizer, eu consegui acertar o dia da volta de Jesus. Jesus disse, ninguém sabe. Naquele presente momento de encarnação, até ele abriu mão de saber deste dia. Ele disse, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Qualquer pessoa que venha marcar, dizer, olha, Jesus está voltando, eu acho que daqui uma semana, no tal ano, 2012, o mundo acaba. E aí filmes pegaram algumas profecias aí antigas e disseram, em 2012 o mundo acaba. E não acabou. Quando houve a renúncia do Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, né? Eu me lembro que quando eu tive como professor de escatologia, fui bombardeado, né, no Face, mandaram estudos de pessoas que entendiam que a renúncia do Papa Bento XVI, que o pontificado do Bento XVI foi muito curto, estava profetizado em Apocalipse 17, daquele rei que duraria pouco tempo. E surgiria outro reino, que seria exatamente Francisco, que é um papa bem carismático, né? E argentino e tudo mais, uma proposta mais do povo. E aí eles disseram, olha, isso aí já é realmente a besta, já é o anticristo. E aí estudos e mais estudos, vídeos foram postados no YouTube e por aí foi. E de repente passou o frisson. Tanto é que nós estávamos lá na Igreja Batista ministrando, passamos 1 ano e 4 meses ministrando o Apocalipse, do capítulo 1 ao 22, versículo por versículo. E de repente, eu vi no domingo pela manhã a igreja mais cheia do que antes. Muitas pessoas que nunca apareciam na escola de estudo bíblico, apareceram. E eu estranhei aquele aparecimento repentino daquelas pessoas. E a razão, quando de repente eu abri para perguntas, a razão é que a maioria estava ali por causa da renúncia de Bento XVI. Para saber a questão da besta. E aí eu me lembro de um professor de teologia lá de Recife, do Seminário Batista do Norte, em que ele entrou na sala de aula, e tinha um aluno do primeiro ano, né? Todo aluno do primeiro ano, todo aluno que vai para o seminário, ele pensa que sabe das coisas. A gente, quando chega no seminário, a gente pensa que sabe de tudo. Né? Anderson já foi seminarista, enfim. Aí
Quando ele entrou em sala de aula, a primeira coisa foi o aluno olhar assim para ele e perguntar: professor, quem é a besta do Apocalipse? Ele parou, olhou assim e disse: filho, faz 23 anos que eu ensino teologia nesse seminário. E somente hoje eu descobri quem é a besta. Era o aluno metido a besta ali, né? Então, amados irmãos, esse tipo de atitude, de abordagem, faz com que as pessoas não levem a sério. Isso desgasta, isso cria uma caricatura. Isso faz com que as coisas não sejam levadas a sério. Faz com que as pessoas criem até anedotas, piadas em torno do assunto. Porque foram tantas... Lá em Campina Grande, uma cidade próxima a João Pessoa, teve um pastor de uma igreja conhecida, um pastor até conhecido na denominação, que foi fazendo cálculos e mais cálculos e conseguiu marcar a volta de Jesus. Jesus não voltou. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela nasceu a partir dos cálculos de Guilherme Miller, que Jesus voltaria no ano de 1843. Aí não voltou, ele marcou para 1844, aí não voltou de novo. Aí os estudiosos, juntamente comandados pela Ellen G. White, fizeram um cálculo e disseram: não, Jesus não estava falando da sua volta, ele estava falando que em 1843 ele sairia do santo lugar lá no céu e iria para o Santo dos Santos para fazer a purificação do santuário. As testemunhas de Jeová, elas marcaram a volta de Jesus para o ano de 1914, por ocasião da Primeira Guerra Mundial. E aí Jesus não veio. Aí quando Jesus não veio, sabe o que foi que eles disseram? E ainda dizem que Jesus naquele dia veio mesmo, mas veio espiritualmente. Ele está presente espiritualmente. Ele já veio, mas ninguém vê. E por aí vai, irmãos. Você tem na introdução da sua apostila vários casos, vários fatos de tentativas, né? Já no segundo século, Montano, um presbítero da igreja, anunciou que o fim estava próximo e que a Nova Jerusalém estava prestes a descer do céu sobre a Ásia Menor. Ele estava certo, Montano já dizia isso. É um presbítero da igreja, no segundo século. Estava bem fresquinho ainda a coisa. Já estava marcando, ó, Jesus volta, Jerusalém vai descer lá na Ásia Menor. Não aconteceu. Então esse tratamento irresponsável fez com que as pessoas perdessem consideravelmente o interesse por este assunto. Amados, um assunto em que o Novo Testamento mais de 300 vezes menciona, não pode ser ignorado por nós, a igreja do Senhor. Há uma exaustiva abordagem que me angustia. Porque Jesus disse: a hora em que não cuidais. Quem sabe essa atitude exatamente de estou nem aí, ele não vem mais. Mais ou menos como um bêbado que estava ouvindo o pastor pregar. O pastor pregando que Jesus estava voltando, e o bêbado lá na porta, aquele bêbado bem enjoado, perturbador. E o pastor dizia: Jesus está voltando. E ele dizia: pode vir, e pode não vir. Aí Jesus está voltando, ele dizia: pode voltar, mas pode não voltar. E o pastor pregando começou a ficar irritado. E Jesus está voltando, e o bêbado: pode voltar, mas também não pode voltar. Aí o pastor não aguentou mais, disse: diácono, vai chamar a polícia. Aí ele disse: essa daí vem, né? Então, tem pessoas que estão assim. Se a gente disser Jesus está voltando, vem
uma pergunta dentro, quase que ecoando. Será mesmo, pastor? Agora, uma outra causa que eu pontuo foi o advento, o surgimento da teologia da prosperidade. Essa veio para arrebentar tudo, quebrar com tudo, desmantelar a fé de muita gente. Por quê? Porque antes os cristãos estavam esperando a nova Jerusalém celeste. Estavam esperando o dia em que Jesus Cristo fará com que o leão coma palha como boi. Vai mudar até o metabolismo do leão para deixar de ser um animal carnívoro, predador, para se tornar um animal dócil como um boi. Ele vai fazer com que a serpente não tenha veneno, porque a criança vai brincar sobre a toca da serpente. Ele vai mudar a natureza do lobo a ponto dele habitar com o cordeiro. Ele fará com que os homens transformem suas lanças em podadeiras e suas espadas em relhas de arado. Ele fará com que toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. A igreja esperava isso. A igreja vivia dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas aí chegou a teologia da prosperidade, dizendo o seguinte: tudo quanto Deus tem e há de fazer por você, fará aqui, agora, já. Tudo que você deve esperar de Deus, tem que esperar agora. Então Deus vai dar um casamento para você. Deus irá dar um carro importado para você. Deus irá fazer você morar numa cobertura de frente ao mar. Deus irá dar iate, navio, helicóptero, jatinho. Você é filho do rei. Você não ficará mais doente, você não ficará mais pobre, você irá emprestar e não tomará emprestado. Sua empresa vai prosperar. Se você der o dízimo, você se tornará acionista da empresa celeste. Então você já não é crente da igreja, você é cliente dela. Você já não é dizimista, você é acionista. Por isso, pequenas igrejas, grandes negócios. O pastor não é mais pastor, ele é um empresário, um executivo da religião. A igreja, ela é uma grande empresa de serviços religiosos que presta para você o produto que você vem buscar. Em retribuição a isso, você deixa o pagamento para que esse produto lhe seja repassado numa relação de barganha com Deus. E aí, TVs compradas, programas em horários nobres da igreja, na TV, igrejas superlotadas, escutando uma pregação que eu vi. Eu disse: eu vou assistir, porque eu não estou acreditando, porque eu estou ouvindo e vendo. O pregador questionando o milagre de Jesus, da transformação da água para o vinho. Ele dizendo, pregador, o bispo da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus, ele dizendo que não vê nenhuma razão, não acha nenhuma razão naquele milagre. Por que Jesus transformou a água em vinho? Que necessidade tinha essa? Nenhuma. Criticando o milagre que Jesus fez. Você quer saber se eu estou falando a verdade? Vai lá no YouTube e coloca criticando o milagre da transformação da água em vinho, e fica assim, ó. Ontem eu escutei um trecho onde ele dizia: se você dá o dízimo, Deus tem que lhe abençoar. Deus não tem que abençoar ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Ele é o Senhor soberano, o Rei dos reis. Ele não deve nada a ninguém. Ele não deve nada a ninguém. Se Ele quiser me abençoar, Ele abençoará, porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele não deve nada a ninguém, irmãos. Ele não está comendo na minha mão, não. Porque eu dizimei, porque eu dei.
Então isso aí, irmãos, minou completamente a esperança da volta de Jesus. Amados, eu quero fazer uma visão bem panorâmica, e nós vamos voltar especificamente para a nossa abordagem aí, que é uma abordagem que vamos tentar pontuar e tirar o máximo desse material aí. Mas vamos tentar fazer uma visão panorâmica da concepção, do entendimento de muitos estudiosos sobre o retorno de Jesus. Quando Jesus Cristo veio à Terra, quando Deus se fez um ser humano na pessoa do seu Filho, Jesus veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E assim ele fez, com muitos judeus. Mas ele queria a nação. Tanto é que quando ele chega diante de Jerusalém, ele chora, porque os judeus rejeitaram o Messias. Nesse momento, amados irmãos, se você for para Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, você vai perceber que o Messias, ele chega na 69ª semana de anos de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, que tem lá 70 semanas estariam determinadas sobre o povo de Israel para purificar o santuário. Então, na 69ª semana, Jesus chega para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os judeus creem, mas não a nação. A nação, ela rejeita o Messias. E Jesus chora diante de Jerusalém, profetiza a sua queda, profetiza a destruição do seu templo. E aí, amados irmãos, naquele momento, a 69ª semana de Daniel se cumpre com a morte do Messias. E a última semana, chamada 70ª semana de anos, os 7 anos, essa semana para no relógio, no percurso da ação de Deus. E nesse intervalo surge a igreja. Ali em Jerusalém nasce, no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja composta de judeus e de gentios, dar-se início à dispensação chamada da graça, onde a graça de Deus está a cada dia se estendendo para o universo, para o mundo, onde cada dia Deus está suportando as atrocidades, os pecados do homem, na expectativa, no desejo de que venham ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na condenação do ímpio, mas no seu arrependimento. O Senhor manda a igreja pregar o evangelho no poder do Espírito a todas as nações, fazer discípulos em todas as culturas. Mas, amados irmãos, se você observar o capítulo 24 de Mateus, que acabamos de ler, existem 2 momentos interessantes com relação à volta de Jesus. Existe um momento que Jesus descreve como sendo aquele momento em que quando ele voltar, ele volta logo após a aflição daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento, como a figueira deixa cair seus figos agitada pelo vento. Os montes serão removidos, os homens poderosos da terra se esconderão por dentro das cavernas e dirão aos penhascos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. Quem pode suster? Se ele chega com poder, com glória, naquele momento ele vem com cetro de justiça para fazer com que todo mal, para fazer com que o diabo seja lançado no abismo e agrilhoado por 1000 anos. Este é um momento glorioso da volta do Senhor, que é visível. Mas se você ler mais à frente, Jesus vai dizer assim: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. 2 estarão dormindo, um será deixado, outro será levado. 2 estarão trabalhando, um será deixado, outro será levado. Percebam, são 2 aspectos interessantes. Um aspecto da vinda dele, em que há cataclisma, há fenômenos extraordinários acontecendo no universo, no cosmos, e um outro em que acontece na normalidade, no cotidiano da vida. Comer, beber, casar,
Quem sabe você está com... A propósito, eu tenho para mim que algumas pessoas não querem que Jesus volte porque ele vai estragar a festa. Como uma irmã que chegou para o pastor e disse: pastor, eu tive um pesadelo ontem à noite. Qual foi, minha irmã? Eu sonhei com a volta de Jesus. Eu li uma carta no Mensageiro da Paz, que é um periódico da Assembleia de Deus, que era uma pessoa fazendo um papel de um crente, dizendo assim: Jesus, por favor, não volte hoje. Aí ele dizia as razões, porque ele pedia a Jesus para não voltar. A vida dele não estava boa, ele não estava bem na relação com a esposa, com os filhos, ele era um péssimo pai, ele não andava fiel com o Senhor. Ele dizia: Jesus, não volte hoje, porque se o Senhor voltar hoje, eu sei que eu não irei ter com o Senhor. Por favor, Jesus, não volte hoje. Eu quero perguntar a você que aqui está: ele pode voltar hoje para você? Eu vou perguntar novamente. Olhe bem para mim aqui. Olhe bem para mim. Se você fosse escrever uma carta para Jesus, você poderia dizer: Jesus, pode voltar hoje? Ou você escreveria como este irmão, pedindo: Jesus, por favor, não volte hoje, porque se o Senhor voltar hoje, vai me encontrar muito mal na relação com minha esposa, vai me encontrar péssimo no relacionamento com meus filhos e meus pais, vai me encontrar péssimo no compromisso com o Evangelho. Não volte hoje não, Senhor, porque hoje, se o Senhor voltar, eu fico. Berecamana supri, darama supri camanávia, além camachiate. O Alfa, Ômega, Cristo Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ele pode voltar? Sabe, amados, no itens aí na introdução da nossa apostila, nós temos uma palavra do Dr. David Evert. Dr. David Evert, ele é mestre em escatologia, com relação a entender os sinais dos tempos. Ele diz algo aqui que é interessante. Você está aí com a introdução aberta? David Evert diz o que aí? Ele diz exatamente esta palavra que nós estamos aqui advertindo vocês, né? Precisamos entender os sinais dos tempos, não como sinais de beira de estrada que nos informa quantos quilômetros ainda faltam para chegarmos ao nosso destino.
mas como sinais que sempre devemos considerar como chamado de Deus, para que levantemos nossas cabeças, pois a redenção final já se aproxima. Amados, nós iremos contemplar, preste bem atenção, nós iremos contemplar nos nossos dias o aumento, o crescimento de conflitos, de desajustes sociais. Por mais que os homens se esforcem, tentem assinar tratados de paz e façam diplomacia, mas de repente vem um radical e pega 3 judeus, jovens judeus, e mata, e aí surge a vingança da vingança, né? Porque a vingança é assim, a vingança, ela se transforma a vingança da vingança. Aí a vingança da vingança se transforma a vingança da vingança da vingança. E a vingança da vingança da vingança se transforma a vingança da vingança da vingança da vingança. Não se sacia, não se para, a vingança não se satisfaz. Somente a graça e o perdão param isso aí. E aí de repente a gente está com uma expectativa ruim, a gente está vendo, sabe, até cerca de 200 crianças já perderam a vida naquela faixa de Gaza. 70% a 80% dos que estão morrendo nesse conflito entre Israel e o Hamas são de civis. Lá na África, agora uma epidemia do vírus Ebola. Nós estamos vendo a crescente, irmão, a banalização da vida. Mata-se uma pessoa ali, mate uma pessoa, mas não mate o bicho preguiça. É crime inafiançável. Matar um arara azul. Mas pode matar um ser humano. Se você for réu primário, você ainda tem a chance de, quem sabe, responder em liberdade. A banalização da vida, o desamor, o ódio, gente. Os crimes hediondos que nós... Como é que um pai, né, maquina a morte da sua própria filhinha, corta a rede de proteção e tem o cuidado de jogar a criança lá? Como é que uma madrasta pega uma criança de 13 anos e friamente calcula como vai aplicar a injeção letal, como vai fazer para que o corpo não deixe vestígios, não deixe rastros? Uma filha, classe média alta, de repente, com envolvimento com um rapaz desajustado, maquina matar os pais dormindo. A gente acha que essas coisas são normais, irmãos. Isso não é normal, não. Isso é uma anomalia, isso. Irmãos, nós iremos ver, Jesus Cristo disse assim, todas estas coisas, elas são os princípios das dores. Sabe o que Jesus quis dizer com essa expressão, princípio das dores, que você tem no sermão aí? A figura que Jesus traz é a figura de uma mulher que está em trabalho de parto. E a mulher, quando ela entra em trabalho de parto, o que ocorre é que as contrações, quando a criança está prestes a nascer, as contrações aumentam os espaços entre uma contração e outra. Diminui e aumentam as contrações até que a criança nasce. Então Jesus está falando que haverá um aumento. Não é que nunca houve guerra, sempre aconteceram guerras, conflitos, fomes, epidemias, essas coisas desde que o homem caiu, que o homem pecou, que a história da humanidade ocorre, que nós temos o registro de guerras, de rumores de guerras, de fomes. O que Jesus quer dizer é que antes da volta dele, essas coisas que já acontecem com a história da humanidade, elas irão se intensificar. Elas irão aumentar, as contrações da mulher grávida irão aumentar, até que nasça o novo dia, até que nasça o Senhor. Quem vai dar jeito, quem vai terminar essas guerras, quem irá quebrar o arco, cortar a lança e queimar os carros no fogo, é o Senhor Jesus de Nazaré, o príncipe da paz. A igreja não pode perder esta esperança. Jesus está voltando, você crê nisso? Diga amém. Então com essa palavra a gente vai para o coffee break, tá bom?
Qual será o sinal da tua vinda? Amados, quando Jesus Cristo iniciou seu ministério e ele buscou as ovelhas perdidas da casa de Israel, e muitos judeus creram, mas a nação o rejeitou. Ele vivia a 69ª semana de ano de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. E aí essa última semana de anos, ela é transportada para um futuro desconhecido nosso, e dá-se início à era da igreja. Mas Jesus fala no seu sermão profético, aqui se vocês observarem, vocês vão ter aqui exatamente uma referência de Jesus a uma profecia muito significativa para os judeus, para os seus discípulos. Quando Jesus saía do templo, porque uma das maravilhas da arquitetura da época era o templo lá de Jerusalém. Esse templo aqui não é o mesmo templo da reconstrução da volta do cativeiro babilônico. Esse templo aqui foi um templo que ainda estava em construção quando Jesus entrou por ele. Foi um templo que passou em média de 40 anos em construção, com muito investimento, por sinal até do próprio dinheiro do Império Romano. Herodes, o Grande, foi responsável por construir esse templo. Então era uma obra assim, faraônica, mais ou menos aí como alguém está querendo fazer por aqui. Então todo judeu, ele se orgulhava do templo. Para nós, amados, quando Jesus diz assim para os seus discípulos, não ficará pedra sobre pedra deste templo que não seja derribada, quando a gente lê essa profecia, a gente não sente nenhum impacto, porque nós não somos judeus, nós não temos essa relação com o templo que os judeus tinham, mas os judeus e os discípulos de Jesus, todos eram judeus, eles cresciam desde a infância escutando que no templo Jeová, o Senhor, habitava, que o templo era o lugar da habitação do Senhor dos Exércitos, que o templo era a garantia de que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, estava no meio deles. Então, quando os discípulos escutam que o templo será destruído, isso para ele era o fim de tudo para eles. Os discípulos que eram judeus, ficaram atordoados. Era como que era algo inacreditável, era algo assustador para os judeus. Os discípulos eram judeus, não deixaram de ser, saber que o templo seria destruído. Eles ficaram tão perturbados que quando Jesus proferiu essa profecia, de que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, e de fato não ficou, no ano 70 depois de Cristo, os exércitos romanos invadiram Jerusalém. É interessante que Joséfo, o historiador judeu, ele conta na sua história dos judeus, que havia por parte do imperador Tito, uma ordem de não ser destruído o templo, porque era uma beleza arquitetônica, era uma das maravilhas da arquitetura da época. Havia uma ordem para que o templo não fosse destruído, para que os judeus foram cerca de 6 anos de cerco, de 64 a 70, o exército romano fez um cerco em Jerusalém, e fez com que os recursos, água, alimentação ficassem escassos, na tentativa dos judeus se renderem. Não existia a necessidade do confronto, da invasão de Jerusalém por parte dos exércitos romanos. Houve uma tentativa, então eles fizeram esse cerco estratégico na tentativa exatamente de fazer com que os exércitos judaicos e o povo lá de Jerusalém chegasse a não ter forças para lutar e viesse a se entregar. Mas aí aconteceu algo exatamente com a morte de Nero, aconteceu o suicídio de Nero, no ano 68, 69, Nero cometeu suicídio, e também lá na Alexandria aconteceu um conflito em que os exércitos romanos, que estavam
lá no Egito e também lá em Roma, parte do contingente ali dos soldados romanos teve que ser deslocado daquele cerco ali e foram para Alexandria e para Roma, porque estava um caos o império. E aí, quando se desfez esse cerco, ficaram uma parte do exército romano, ficou uma parte lá, mas uma parte bem menor. E aí os exércitos dos judeus saíram e investiram contra esse contingente menor de soldados romanos e quase que destruíram por completo os soldados, mataram por completo os soldados, fugiram e eles voltaram para Jerusalém, os exércitos judaicos, com a certeza de que Deus tinha dado para eles a vitória. E é interessante que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eles orassem para que a fuga deles não acontecesse nem no sábado, nem no inverno. No sábado, por quê? Porque eles, como judeus, os primeiros discípulos de Jesus, a igreja de Jerusalém era uma igreja judaica. Então, eles não poderiam levar seus pertences no sábado. Eles estariam quebrando para os judeus o sábado, se eles levassem as roupas, levassem seus pertences no sábado. E eles também deveriam orar para que não acontecesse no inverno, por causa da condição climática, que é muito difícil. E de fato, amados, Jesus Cristo disse que eles orassem para isso, e ele disse até que quem perseverasse até o fim, fiel a ele, não iria perecer, seria salvo. A gente lê esse texto dizendo, quando Jesus diz assim, quem perseverar até o fim, esse será salvo, como se fosse salvação, mas aí tem a ver com livramento, porque Jesus está dizendo de não perecer quando acontecesse a destruição de Jerusalém no ano 70. Porque quando aconteceu dos exércitos, de parte dos soldados ter que ser deslocado para o Egito e para Roma, e houve o cerco foi desfecho. Na hora que o cerco foi ali desfeito, os cristãos que estavam ali, todos os cristãos, Joséfo registra isso na história dos judeus, nenhum cristão pereceu quando Jerusalém foi destruída e quando o templo foi destruído. Porque quando houve o desfecho, o cerco foi desfeito, os cristãos perceberam a hora de sair. Como estava havendo a festa dos tabernáculos, eles puderam sair ali em multidão, sem serem incomodados, porque pensava-se que eles eram peregrinos, que tinham vindo de outras cidades de Israel, para a festa do tabernáculo, e eles fugiram para a cidade de Pela, na Transjordânia. Eles foram para a Transjordânia e ficaram lá em Pela. E aí os exércitos romanos voltaram, fizeram novamente o cerco, investiram de maneira drástica sobre a cidade de Jerusalém. Joséfo registra que cerca de 1 milhão de judeus perderam a vida naquele cerco, e havia esta ordem por parte do general Tito, de que o templo não fosse destruído, mas Jesus disse, passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Um soldado enlouquecido em meio à guerra, pegou uma flecha inflamada e jogou por entre as janelas do templo, que eram as pedras do templo, elas eram colocadas com uma argamassa feita à base de um material, de uma espécie de combustível, um material inflamável. Então, quando aquela flecha entrou e atingiu as cortinas do templo, todo o templo ficou lá em chamas e as pedras ruíram, não ficou pedra sobre pedra que não fosse destruída, porque Jesus disse, não passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que ele falou se cumpre, porque ele é fiel, ele é verdadeiro. Só que os discípulos não pereceram, eles foram para a cidade de Pela, os cristãos não pereceram. Nós temos aí exatamente uma profecia que atormentou a alma dos apóstolos. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, esses 4 apóstolos, Pedro, Tiago, João e André, perguntaram para ele. Porque eles não estavam acreditando no que eles tinham escutado. Que o templo seria destruído. E aí Jesus Cristo fala de sinais que já estariam presentes antes do templo ser destruído. A princípio, irmãos, os sinais que Jesus fala em Mateus 24,
guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências, tem a ver com a destruição do templo. O Flávio Joséfo, por exemplo, no século I, ele diz que o país estava cheio de ladrões, de mágicos, impostores, que iludiam o povo com promessas de grandes eventos. Tem o Dr. James Stuart Russell, ele diz que em Alexandria, na Seleucia, na Síria, na Babilônia, houve violentos conflitos entre judeus e gregos, judeus e os sírios, que moravam nas mesmas cidades. Ocorreram, por exemplo, terremotos durante os reinados de Calígula e Cláudio. Então esses sinais, guerras, rumores de guerras, fome, pestilências, epidemias, terremotos, foram sinais que já estavam acontecendo no primeiro século como indicadores da aproximação da destruição de Jerusalém, do templo no ano 70 depois de Cristo. Mas eles são sinais que estarão presentes também durante toda a história da igreja, até a volta do Senhor, só que com um detalhe que nós falamos aqui no primeiro momento. Jesus fala que estes sinais, guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias, nação contra nação, reino contra reino, o esfriamento do amor por se multiplicar a iniquidade de quase todos. Estes sinais que já estariam presentes desde o primeiro século, porque guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências, epidemias, não ocorrem só no século 21, ocorreram no século 20, no século 19, 18, enfim, primeiro século. Só que Jesus fala uma frase aqui, que eu chamei a atenção de vocês, que é uma metáfora que ele usa acerca de uma mulher que está em trabalho de parto e que está com dores. Ela está com o princípio das dores. E no trabalho de parto, com as dores para dar à luz, a partir do momento que a criança está prestes a nascer, essas dores, elas se intensificam, elas aumentam. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês, toda a igreja irá ver, enquanto a igreja caminhar aqui na terra, enquanto os cristãos estiverem aqui, nós iremos ver guerras, nós iremos ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, de fome, de epidemias, de morte, de esfriamento do amor, de aumento da iniquidade, da maldade. Mas com a aproximação do Senhor, esses eventos, estes sinais, eles irão se intensificar, eles irão aumentar. Ficarão mais contínuos, ficarão mais intensos. Se a iniquidade, a maldade é presente no ser humano, com a aproximação da volta de Jesus, a maldade fica mais intensa, mais requintada. O mal fica mais requintado. As pessoas ficam mais desumanas. Elas já são desumanas. Elas já são egoístas, mas o egoísmo se intensifica a ponto de até sociólogos que estudam os fenômenos da sociedade e que não são cristãos estarem escrevendo sobre a sociedade que eles chamam de sociedade líquida. Líquida. Sociedade. Tem um sociólogo que escreveu um livro que é O Mínimo Eu, onde ele mostra um fenômeno que acontece. As pessoas hoje estão vivendo cada dia mais sozinhas. Já crescem com esse projeto: vou estudar, vou fazer um concurso público, vou comprar meu AP, onde eu posso viver minha vida, e com quem eu me relacionar, eu me relaciono com essa pessoa. Ele no AP dele e eu no meu AP também. E aí a gente se encontra, a gente se curte, e cada um vai para a sua, e eu vou viver na minha vida, porque eu não quero na minha vida ninguém. Eu quero viver meu projeto de vida. Então as pessoas estão cada vez se tornando o mínimo eu. O mínimo eu. Você observa, conversa com qualquer jovem hoje.
Pergunta um pouquinho, o que é que tu quer realizar da vida? Rapaz, olha, eu estou afim, vou estudar para um concurso aí, tal, estou afim de estabilidade no emprego, um bom salário, quero comprar meu AP, meu carro, e se eu tiver aparecer alguém, a gente aparece, ele também com o dele, eu com o meu, e a gente se relaciona, e cada um vai para o seu, é o mínimo eu. Isso vai se intensificar, você vai viver numa sociedade, como disse certo sociólogo, o grande problema da humanidade é que existem 7 bilhões de pessoas no mundo preocupadas com a principal pessoa do mundo, elas mesmas. Um egoísmo exacerbado. Onde nós somos já no início do século passado, quando Chaplin fez o filme Tempos Modernos, não sei se vocês, quem gosta de Chaplin aqui sabe que eu sou fã de Charles Chaplin. E tem uma cena no Tempos Modernos, você deve me lembrar, né? Que ele está numa fábrica, extremamente enquadrado ao processo de industrialização, né? É aquele momento da Revolução Industrial e tal. E ele tem até um surto, né, psicótico lá. Ele tanto apertar parafuso, tem hora que ele surta. E ele não pode ver nenhum botão, né? E sai apertando tudo. E tem uma hora assim que ele vai consertar lá uma máquina e ele entra, ele é engolido pelas engrenagens da máquina, e ele, por entre as engrenagens, ele quis dizer muita coisa ali. Enquanto a gente vê os filmes de Chaplin, filmes para a gente rir, né? Com aquelas cenas ali lúdicas deles, mas na verdade os filmes eram extremamente de protesto social, político. Então ele estava falando exatamente de você ser engolido pela máquina. Você é diluído na multidão. Você é apenas um número. Você é um cartão de crédito. Você é Louis Vuitton. Você é Nike. Se você puder. Se você não puder, compre uma réplica original. É o mínimo eu. Observe os valores das pessoas. Dentro da igreja mesmo. Pergunta aos cristãos, conversa um pouquinho. O que é que tu queres da vida? O mínimo eu. Essas coisas irão ficar mais intensas. Jesus está falando de sinais que aconteceram à época da destruição e foram se intensificando até que chegou o dia em que Jerusalém caiu e o templo também. Mas observe, por favor, na segunda parte aí da sua apostila, que os sinais dos tempos, eles são sinais dos tempos para todos os tempos. O doutor Russell Shedd, ele diz alguma coisa muito interessante aqui, que eu quero que você observe na sua apostila aí, com relação a isso. Ele diz aqui que a invasão da Palestina pelas forças romanas entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, chefiadas pelo general Vespasiano e depois pelo seu filho Tito, estaria no primeiro plano profético que Jesus previu. Mas esse evento, muito destacado na história, não exaure, não esgota o significado do todo desta predição de Jesus. Continua o Dr. Shedd. Como a predição de Daniel sobre a profanação e desolação do templo, do segundo templo, digo, por parte de Antíoco Epifânio, em 160 a.C., Antíoco Epifânio, ele, sabe o que ele fez no ano 170, 169, 170 a.C.? Ele sacrificou, ele levantou um altar a Zeus, lá no templo de Jerusalém, no segundo templo, aquele tempo do retorno do cativeiro babilônico. Antíoco Epifânio, nesse 170, 169 a.C., ele levantou um templo a Zeus, lá um altar a Zeus,
e sacrificou neste altar uma porca, profanando o templo. Quando Jesus disse assim: quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, ele está falando daquilo que aconteceu no período exatamente dos anos 170, 169 a.C., quando Antíoco Epifânio levantou um altar a Zeus e sacrificou no templo uma porca, um animal imundo, profanando o templo judaico. Mas aí Jesus Cristo, ao mesmo tempo que diz que a profecia de Antíoco Epifânio não se esgotou naquela data, mas incluía a destruição de Jerusalém 40 anos após a ascensão dele, nós podemos com isso entender que há elementos nesta profecia que tratam do fim, um período que irá acontecer antes da parousia. Essa palavra parousia ou parousia, como vocês leem aí, mas parousia, essa palavra parousia significa vinda, é a palavra grega para vinda. A parousia, a vinda do Senhor, ela acontecerá num período também em que ocorrerá uma outra abominação da desolação que nós vamos ver aqui, que é o surgimento do homem da iniquidade, do filho da perdição, da figura do anticristo. Tudo está preparado para ele surgir. Até Paulo fala isso na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, quando Paulo fala que o anticristo, ele irá surgir quando acontecer a apostasia. Está com um artigo definido, a apostasia. Sempre ocorreram apostasias. O que é apostasia? Abandono da fé, negar a fé. Que fé? Negar a fé é não acreditar que Deus existe? Não. Presta atenção. A fé, no Novo Testamento, existe fé no sentido de, em 3 significados. Fé no sentido de entrega da vida a Jesus. Fé no sentido de confiança. E fé no sentido de crenças, um corpo doutrinário. Quando fé não é necessariamente confiança, nem entrega da vida a Jesus, ela aparece como um sentido de corpo doutrinário, doutrinas, um corpo de doutrinas que você diz crer e afirma crer. Essa fé aparece com um artigo definido, a fé. A fé não é simplesmente não acreditar ou acreditar que Deus existe. A fé não significa simplesmente acreditar que Jesus existe. A fé significa você acreditar num corpo de doutrinas. Por exemplo, nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inspirada, autoridade, inerrante, única regra de fé e prática, amém? Nós cremos que Deus é um só Deus, mas que subsiste eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Nós cremos que Jesus ressuscitou mesmo, fisicamente, ao 3º dia, no domingo de madrugada, e está vivo para sempre à direita do Pai, amém? Nós cremos que a salvação é unicamente através do sacrifício de Cristo e pela graça, amém? Nós cremos que Jesus voltará visivelmente, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor, amém? Nós cremos que o céu existe, amém? Nós cremos que o inferno existe, amém? Nós cremos que Deus é soberano, amém? Que Ele está no controle de tudo, amém? Mas saiba, meu irmão, saibam, irmãos, que hoje pastores chamados evangélicos negam, já estão negando. Pastor aí que é escutado por milhares e milhares, até tem seguidores, está dizendo que a Bíblia tem erros,
que ela não é a palavra de Deus. E ele tem seguidores. Ele recebe cartas, tem programa, lidera uma igreja chamada Caminho da Graça. Está dizendo lá, a Bíblia tem erros. Tem pessoas que estão ensinando que quando chegar lá no céu, ele disse que irá dar um abraço em Chico Xavier. Bem, se ele se converteu, se ele se arrependeu dos seus pecados no leito da morte, mas se não foi isso, se ele continuou ensinando a reencarnação, negando que Jesus é Deus, porque o espírita nega que Jesus é Deus, ele diz que Jesus é um espírito iluminado, mas ele não é Deus. Negando que o sacrifício de Cristo é o único meio de termos o perdão do pecado, não tem como chegar no céu assim, irmão. Mas está aí ensinando. Tem pastores de renome no Brasil, escritores de livros, que estão dizendo que Deus não é soberano. Deus não está no controle, não. O mundo está desse jeito porque Deus sentou nas próprias mãos. Ele decidiu não estar no controle, ele decidiu tirar as mãos, abrir mão do controle absoluto dele e deixar os homens fazerem o que bem entender. Deus não é soberano. Quando ele voltar, sim, ele será soberano. Quando Jesus voltar, ele será assim. Mas agora não. Essa teologia é chamada teísmo aberto. Que muitos líderes e igrejas estão bebendo isso aí. Irmãos amados, isso é negar a fé. Isto é apostasia. E prepara o caminho para a abominação, para o desolador, para o filho da iniquidade, para o homem da iniquidade, para o filho da perdição. Ele vai ter que encontrar um povo, uma igreja, que nominalmente se chama cristã, mas que nega os princípios doutrinários da fé cristã. Que se enche de gente, que já não tem espaço nos seus templos para as pessoas. Mas para essas pessoas não importa se a Bíblia está sendo rasgada, desprezada, como um chamado apóstolo, que numa das suas campanhas levou um galão daquele de água mineral nas costas, subindo no monte sob o texto de Isaías 53, ele levou sobre si as nossas iniquidades e carregou sobre si as nossas dores, dizendo: você vai beber esta água que eu fiz o sacrifício de levar até o monte e orar por ela, e você será curado de todas as suas enfermidades, usando o texto de Isaías 53, para sustentar essa água que ele sacrificialmente levou para o monte. Mas você olha assim, a igreja está super lotada. Tem programas na TV. Gente, tudo está preparado. Sabe por quê? Porque, amados irmãos, eu li um artigo do Dr. James Packer que me chamou muita atenção. Ele prefacia um livro de Sproul sobre Bíblia. E James Packer começa desse jeito, dizendo assim: se eu fosse o diabo... Aí ele abre parênteses, sem comentário, por favor, fecha parênteses. Se eu fosse o diabo, eu faria, sabendo que a Bíblia é o livro que lhe leva a conhecer mais profundamente a Deus. Se eu fosse o diabo, sabendo que a Bíblia é o livro que lhe equipa, lhe prepara para me vencer, para desmascarar minhas mentiras. Se eu fosse o diabo, eu faria tudo que estivesse ao meu alcance para impedir que você lesse a Bíblia, estudasse a Bíblia, estivesse num culto de estudo bíblico. Eu faria de tudo para lhe afastar do estudo da palavra. E sabe, diz o Dr. James Packer, se eu fosse o diabo, olhando os resultados obtidos, eu me daria por muito satisfeito.
Dr. Shedd, ele diz que crentes sentados num sofá, em frente às novelas da Globo, são muito mais numerosos do que aqueles que sentam numa igreja para estudar a palavra de Deus. O pastor estava no culto todo animado. Aí o pastor disse: irmãos, como é mesmo o nome da novela das 6? Os irmãos foram dizendo. E das 7, os irmãos, a multidão. Eu das 9. E o que está passando mesmo na tarde? Como é que é mesmo o nome da novela da tarde? Que até tem um nome. Como é que é mesmo o nome? Não, você já disse, você não diz. Vocês sabem. Para ver de novo como é que é? Como é que é o nome do que passa? Tem a novela e tem um título. Vale a pena ver de novo. Aí ele foi dizendo, os irmãos foram contando todas. Aí os irmãos, e aí o pastor terminou e disse: irmãos, é por isso que essa igreja está desse. Não estou dizendo aqui não, estou dizendo a igreja dele. É por isso que a igreja está assim, sem poder. Veja quanto tempo. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, pastor. Eu sou um homem muito ocupado, trabalho, levanto cedo, chego em casa cansado. Claro que você não tem tempo de ler a Bíblia. A gente só tem tempo mesmo de assistir, né, sofrivelmente. O Chile dá um calor no Brasil, a gente ir para os pênaltis. Aquela última bola que os cristãos aqui do Brasil oraram assim: Senhor, o anjo, vai, tira, Senhor, bate na trave. E a gente fica mais de 2 horas, e quando vence a gente chega satisfeito. Todo mundo se veste de amarelo. A gente tem tempo para isso, a gente não tem tempo para a palavra. Irmãos, presta atenção aqui. No 4º parágrafo aí da nossa apostila tem uma advertência que diz assim, sabe? No 4º parágrafo: os sinais cumpridos e presentes até o fim dos últimos dias devem nos levar, presta atenção, amados, devem nos levar a discernir os tempos em que vivemos em meio a uma sociedade secularizada, onde a vida para Deus ela não é o principal objetivo dessa sociedade. Se Deus existe, Ele existe para me servir. Não é que as pessoas deixaram de crer em Deus, não. Elas estão crendo em Deus. Mas entenda, elas creem num Deus que está para servi-las. Elas creem num Deus que está para abençoá-las. Elas creem num Deus que existe para resolver os problemas delas. Quando esse Deus não resolve os problemas delas, elas abandonam. Porque elas acreditam que Deus existe, e se Ele existe, Ele é tão bom que os problemas, Ele vai me dar um kit tabajara dos céus. Seus problemas se acabaram-se. Porque Ele é um Deus do kit tabajara da glória. Ele é um Deus que Ele é um Papai Noel celestial. Aquele velhinho gordinho, bonachão, com as bochechinhas rosadas, a barbinha branca, num trenó celeste, dizendo para a igreja: ho, 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 ho. Você, menino bonzinho, menininha bonzinha, porque você foi boa, foi dizimista, eu vou lhe dar um presente de Natal. Ho, 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 ho. Esse é o Deus Noel, Papai Noel. É secularizada não é porque Deus não crê em Deus, é porque a relação com Deus não é Ele Senhor, eu sou servo. Ele é meu criado. Deus tem que lhe abençoar. Decrete. Coloque Deus no canto da parede. Você não é dizimista? O que está escrito em Malaquias 3? Não, você não vai ficar desempregado não. Então quebra a maldição. Faça uma regressão uterina e volta a chupar dedo e dizer gugu dadá. E lá você quebra. E aí, meu amigo, você vai só
partir para o abraço. É a troca do anjo. Se você está com um problema não está sendo resolvido, é porque seu anjo está fraco. Mas vai ter uma troca do anjo, um culto, quando você vai trocar o anjo. Você vai dizer ao anjo que ele passa no setor pessoal, pega o aviso prévio, assina o aviso prévio, porque você está contratando outro anjo forte. É a oração forte do pastor, a oração forte da irmã. A irmã tem uma oração forte. A oração dela é forte. É isso que a religião é para o secularismo. É um Deus animador de palco, onde ele está preocupado no que você acha do culto. Gostou do culto, meu filho? Gostei não. Hoje não gostei não. Mas filho, por quê? Não senti nada. Aí Deus fica, vamos melhorar, o pastor tem que melhorar. Pastor, o senhor tem que melhorar o culto, pastor. Porque os crentes não estão gostando. Irmão, quem tem que gostar do culto não somos nós. Quem tem que gostar é Ele. Alguém disse que o culto é um lugar onde a plateia é de um só. É Ele que recebe a adoração, o louvor, a honra e a glória. É uma sociedade secularizada, hedonista. Vive do prazer para o prazer. É uma sociedade, é uma igreja da teologia do Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. É a igreja da teologia do Doril. Os diáconos, os presbíteros e pastores têm que estar com um Doril teológico. Ah, eu estou com dor de cabeça, toma Doril. Tomou Doril? A dor? Sumiu. Você toma Doril, seu problema? Sumiu. Você toma Doril, seu problema conjugal, você não vai trabalhar seu problema conjugal não. Você não vai ter que trabalhar o perdão, relação. Você vai ter que tomar esse Doril teológico, esse Doril religioso. E aí você já chega em casa e já encontra seu esposo rindo para você. É como aquela irmã. Uma irmã que vivia numa briga, era briga direto com o pai e o irmão, brigando direto com o irmão. Era briga e não tinha jeito, era direto no gabinete do pastor. Ele brigou comigo, eu briguei com ele, e aí o pastor não sabia o que fazer mais. Aí um dia o pastor, quando ela chegou lá, disse, irmã, olha, eu ungi essa água. É uma água ungida, lá do rio de Jordão, de Jerusalém, de Israel. E é o seguinte... A irmã vai com essa água ungida. Quando seu esposo chegar em casa, a irmã coloca a água na boca, mas não engula. Porque a unção dela tem que fazer efeito na sua boca. Não engula. Enquanto ele estiver em casa, a irmã não engula a água. Se engolir, a bênção não chega. E a irmã, quando o esposo chegava em casa, ela já colocava a água ungida e ficava lá. E o esposo reclamando, ela calada. Com a água ungida. E ela foi fazendo a campanha da água ungida que o pastor fez. E aí, de repente, o esposo já não conseguia brigar. Porque briga, só existe briga quando os dois querem. Aí ela com a água ungida na boca, ele brigando, ela calada, com a água ungida fazendo efeito, a unção. E de repente, uma semana depois, ela foi para o gabinete do pastor para contar a bênção, dar o testemunho no culto da vitória. Pastor, aquela água tem uma unção, é por isso que é do Jordão. Olha, acabaram as brigas, porque eu, quando tomava aquela água que ficava com ela na minha boca, não havia discussão mais na igreja. Irmão, não foi a água ungida, é que ela trabalhou a relação da fala. Tem muita gente que quer magia na igreja, não quer trabalhar não. Não quer melhorar o relacionamento, não quer trabalhar a relação, quer magia. Quer uma varinha de condão do céu. Ele quer um Deus fada madrinha. Um Deus que é o gênio da lâmpada. Esfrega a lâmpada, ele aparece, bum, poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, meu amo. Você tem direito a 3 pedidos. Aí dizem que o mineiro gosta muito de queijo, né? Dizem que o gênio apareceu ao mineiro.
A mineira, o Gênio perguntou, você quer o quê? Eu quero um queijo. Aí o Gênio estranhou, mas deu o queijo. E o seu segundo pedido? Outro queijo. E o seu terceiro pedido? Eu quero casar com uma mulher muito bonita. Aí o Gênio ficou intrigado. Disse, mas me diga uma coisa. Por que você só pediu no terceiro pedido para casar com uma mulher bonita? É que eu tive vergonha de pedir outro queijo. Amados, a relação com Deus é de gênio da lâmpada. Ele está aqui para atender os nossos pedidos. Esfrega a lâmpada do Evangelho que ele aparece. Eita, terminei, Jesus. Já passou de 10, ó, mas eu vou terminar. Vou concluir com essa fala do David Evert. Presta atenção como é que a gente tem que lidar com os sinais. Se a guerra é um sinal dos tempos, então não deveríamos trabalhar em prol da paz? Tem um não aí, tá? Não deveríamos, tem um não aí, não está no texto, mas tem um não. Então não deveríamos trabalhar em prol da paz? Se a fome é um cumprimento da profecia, não daríamos do nosso pão para satisfazer os famintos? Se o amor de muitos esfriará nos últimos dias, nada faríamos pela renovação espiritual? Ah, o amor de muitos irá esfriar, pastor. Então, você vai deixar o seu? Ah, pastor, irá haver guerra. Você vai fazer guerra, é? Pastor, vai ter gente passando fome. Você vai deixar? Quantos estão esperando o retorno glorioso de Jesus de Nazaré? Quantos estão? Quantos estão esperando? Diga amém. Diga eu estou esperando. Sabe, irmãos, existem duas questões aqui muito sérias. Com relação aos sinais. Que sinal haverá da vinda do Senhor? É que é possível que muitos estejam de fato esperando Jesus. Mas a questão é como nós estamos esperando Jesus. Porque um dia eu liguei a TV e me surpreendi. À noite cheguei sem sono, liguei. E de repente apareceu uma figura assim de um Jesus, né? E apareceu uma figura e de repente uma voz. Jesus está voltando. Eu disse, glória. Uma hora daquela, eu disse, maravilha, que notícia boa. Mas aí quando eu continuei ouvindo, estava lá, Legião da Boa Vontade, de Paiva Neto. Um programa espírita, ecumênico. Jesus está voltando. Aí eu me alegrei. Quando eu fui me alegrando demais, a Legião da Boa Vontade. Disse, mas rapaz, até o Espírito está esperando a volta de Jesus. Amados, mas como você está esperando a volta de Jesus? Como? Esta é a questão que falaremos amanhã de manhã, se Deus quiser, neste mesmo lugar, às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe.